Graça e paz, amada igreja. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Como é bom estar diante de Deus com o coração alegre depois de um momento de louvor tão gostoso. O pastor Eliezer que estava aqui chamando o irmão Wagner para honrá-lo, né, pastor? E o irmão Wagner estava murmurando comigo ali atrás, porque o pastor chamou ele de flamenguista, ele é botafoguense. Falei, Wagner, você recebeu uma dupla honra. Poxa, você tem que estar feliz, cara. Para a honra e glória do Senhor, foi aqui uma honra dupla. Meu irmão, te chamar de flamenguista é uma bênção. Louvado seja Deus. Amém, querido? Amados, glória a Deus. Antes de pregar a mensagem, eu também gostaria de convidar os homens da nossa igreja a participarem da escola bíblica dominical. E às terças-feiras, nós também temos a nossa reunião de oração, de busca à presença de Deus, de busca por respostas a causas impossíveis, a situações difíceis que você possa estar vivenciando. E na quarta-feira também, nós convocamos os homens para estar presentes, porque maior tem sido o número de mulheres na nossa igreja. Homens, é tempo de buscar Deus, é tempo de avivar a fé, porque muitos estão esfriando, e a nossa preocupação é que os homens estejam de pé, porque só os homens de fé permanecem de pé. E também quero falar para os homens que o nosso café de comunhão estará retornando no dia 30 desse mês, tá? Então se preparem, porque nós teremos aqui um mensageiro da nossa igreja que tem uma boa palavra para ministrar os vossos corações. Então, esses são os nossos recados aí do departamento do Ministério de Homens, para a nossa igreja amada aí, para você que ainda não faz parte desse ministério, que é homem, já está convidado em nome de Jesus, tá bom? Louvado seja Deus. Amados, hoje pela manhã nós estávamos estudando a palavra de Deus sobre o impacto de uma conversão, testemunho. Ou seja, é o exemplo de uma vida que impacta outras vidas. E é muito importante a gente ouvir sempre em nossas escolas bíblicas, nas nossas pregações, nossos estudos, palavras sobre conversão e transformação. E o tema da mensagem desta manhã é: permita-se moldar, Deus quer te usar. Mais uma vez eu vou repetir. O tema da mensagem desta manhã é: permita-se moldar, Deus quer te usar. Esse é o propósito de Deus. E o texto se encontra lá na epístola de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 1 até o 9. Diz assim, o primeiro versículo da epístola de Pedro, primeira epístola, capítulo 5, versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé,
sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Amém? Glória a Deus. Amados, eu, meditando na epístola de Pedro, eu confesso que fiquei assim impressionado e impactado, porque realmente falou muito comigo. Eu acho que de Pedro nós todos temos um pouco. E se nós analisarmos, um dos homens mais difíceis escolhido para andar ao lado de Jesus foi Pedro. Nós ouvimos assim histórias de Pedro, assim, está escrito na Bíblia, na palavra, em pregações, falando sobre os defeitos de Pedro. Pedro era um homem precipitado, Pedro era um homem agressivo, Pedro era um homem temperamental e até, às vezes, violento. Como nós podemos acompanhar aqui no episódio, que ele estava armado e acabou cortando a orelha do soldado do sumo sacerdote chamado Malco. Ou seja, fugindo totalmente do propósito de Cristo para o qual ele foi chamado. Jesus pregando mensagem de amor, Jesus pregando mensagem de libertação, Jesus pregando mensagem de conciliação, e Pedro ali usando de violência, cortando a orelha do soldado do sumo sacerdote para defender Jesus e impedir que ele fosse preso a mando dos sacerdotes, do sumo sacerdote da religião judaica. Então nós vemos aqui um Pedro totalmente violento. Também conhecemos Pedro como aquela pessoa que negou a Jesus, ou seja, mesmo tendo sido previamente advertido por Jesus que antes que o galo cantasse, três vezes ele negaria a Jesus. E o que aconteceu? Está escrito lá no livro de Lucas, capítulo 22, por favor, versículo 31 ao 34. No Evangelho de Lucas, podemos acompanhar isso, capítulo 22, versículo 31 ao 34. E depois, também no mesmo Evangelho de Lucas 22, capítulo 22, versículos 56 ao 62, diz assim: Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. Mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negue que me conhece. Lucas 22, capítulo 56 até o 62. Coloca por gentileza. E nós aqui veremos Pedro negando ao Senhor. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, disse: Este também estava com ele. Porém, ele negou, dizendo: Mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro, disse: Tu és também deles. Mas Pedro disse: Homem, não sou eu. E passado quase 1 hora, outro afirmava, dizendo: Também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: Homem, não sei o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: Antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. Amém? E virando-se, pode deixar, por favor, pode parar por aí mesmo, obrigado. Então nós vemos aí que Pedro negando ao Senhor com quem ele andava, com quem participava de várias situações, negando a Jesus. E esse episódio fez com que Pedro chorasse amargamente. Amados, há um ditado que diz que há males na vida
que acontece para o bem. No caso de Pedro, esse ditado foi muito bom, se aplica muito bem, perdão, porque foi através desse fato, dele ter negado Jesus, que Pedro começou a ter um verdadeiro encontro com Jesus. Foi um fato que se tornou o divisor das águas, chorar amargamente. E eu fico imaginando a expressão desse Pedro decepcionado com ele mesmo e falando consigo mesmo: eu neguei a Jesus, eu sou uma decepção, eu sou um fracasso, eu não consigo fazer nada certo, eu vou desistir, eu vou desistir, eu vou desistir, chega! Não dá mais para mim, eu não tenho capacidade para seguir a Jesus, eu não consigo fazer a vontade dele. Amados, há decepções na vida que por vezes produzem esses tipos de pensamento e sentimento de desistência nas pessoas. O plano de Pedro, naquele momento, a vontade de Pedro, o pensamento de Pedro, era desistir do Senhor Jesus. Mas a vontade do Senhor Jesus jamais foi desistir de Pedro. Jamais foi desistir de Pedro. E isso nós podemos observar no Evangelho de Marcos, o único que descreve que quando Jesus ressuscitou, os anjos, quando aquelas mulheres encontraram com os anjos, eles disseram para aquelas mulheres: vá aos discípulos e a Pedro e peça-os para encontrá-lo em Jerusalém. Ou seja, um pedido à parte para Pedro, porque dá-se a entender que Pedro estava isolado, Pedro se encontrava abatido, Pedro se encontrava indigno da misericórdia e da bondade do Senhor Jesus. Pedro estava abrindo mão praticamente do seu chamado. Mas eu quero falar uma coisa nesta manhã para mim e para você, querido. Assim como aconteceu com Pedro, não é uma falha humana, não é um erro, não é um pecado que vai fazer com que Deus desista, que Deus anule as promessas dele em nossas vidas. Quem sabe você nesta manhã chegou aqui também com o mesmo sentimento de Pedro, por alguma situação que você esteja vivenciando, por alguma decepção que você esteja tendo com você mesmo, dizendo: eu não estou me sentindo capaz, eu não quero, não consigo mais me sentir bem dentro da igreja, porque o peso da acusação é muito grande, do inimigo das nossas almas que está ao nosso derredor, cirandando, como eu li ali na epístola de Pedro, na primeira epístola, capítulo 5, no versículo de número 18. Ele não dá sossego em parar de nos acusar, porque ele e seus agentes estão sempre ao nosso derredor. Querido, eu quero falar uma coisa para você: não ouça a voz do maligno, ouça a voz do Espírito Santo nessa manhã falando com você. A promessa de Deus não vai ser invalidada na minha e na tua vida por causa dos nossos fracassos. Deus não descarta ninguém. Deus trata, Deus trabalha, Deus resgata, Deus transforma, Deus recicla, porque Deus não vê o homem como descartado, porque o homem é a principal figura da criação de Deus, é a coroa da sua criação, é a obra-prima da mão do Criador. Deus não abre mão de ninguém. Quem descarta o homem e usa, depois de usá-lo, é o diabo. E Deus dá uma tapa na cara do diabo quando manda chamar Pedro novamente para andar na sua presença. E foi isso que fez toda a diferença na vida deste homem. Ele não merecia, mas Deus o queria. Quem sabe você está com esse mesmo pensamento: eu não mereço a graça de Deus, eu não mereço o favor de Deus, eu não mereço o amor de Deus, eu não mereço esse Deus, mas Deus fala: eu te quero para
mim. É você que eu amo, não é a tua falha, não é o teu erro que vai mudar o meu pensamento, o meu plano, o meu projeto ao teu respeito. Deus não pensa como o diabo. Então, queridos, mas o que tem a ver com esse texto que você leu, pastor Nelson? Muita coisa. Porque aqui nós conseguimos ver um Pedro refinado, um Pedro transformado, escrevendo cartas para enviar para os irmãos que estavam sofrendo perseguições na Ásia Menor. E nada melhor do que um homem experimentado na vida, amadurecido na fé, transformado por Deus, dando testemunho da verdade de Cristo, poder transmitir isso, uma palavra de exortação, um bom conselho, uma boa orientação, para que eles não pudessem desfalecer, para que eles não pudessem desistir, para que eles não pudessem abrir mão do propósito de Deus nas suas vidas por causa das aflições que estavam vivendo. E ele orienta esses irmãos a serem sóbrios, ou seja, a evitar andar de qualquer maneira, a viver em conformidade com a palavra de Deus, nossa bússola moral. Ande com suas consciências limpas, porque isso acontece com quem anda segundo a palavra de Deus. Não se deixe contaminar por este mundo, não se deixe influenciar pelos modismos dessa vida, não se deixe seduzir pelas coisas de fora. Então isso vai fazer com que nós sejamos sóbrios diante de Deus, e não viver na embriaguez como muitas pessoas vivem, como vivessem embriagadas, sabe? Tontas pela vida, dando cabeçada para lá e para cá. Pedro aqui já está aconselhando, olha que coisa linda, a transformação deste homem, já o transforma num conselheiro, dando um bom conselho de fortalecimento, porque Pedro já não era mais aquele homem egoísta, Pedro já é aquele homem que passou a se preocupar com os outros. Pedro já se torna um verdadeiro pastor, um homem segundo o coração de Deus. Outro fato bem interessante que ele diz aqui, no versículo de número 8, da primeira epístola, do 5º capítulo, sede vigilante, ou seja, ande atentos. Evitem distrações que possam abrir portas de ilegalidades para o inimigo das vossas almas, bagunçar as vossas vidas. Ele está alertando ao povo das ameaças de um inimigo que não se cansa e não descansa de tentar atrapalhar os propósitos de Deus na nossa vida. Mas, irmãos, eu não faço nada, estou sendo caluniado. Amém. Mas se você faz alguma coisa, está sendo acusado, é para você refletir, mudar, pedir perdão. Eu estava falando ontem no monte, lá pregando com os irmãos, eu falei, querido, você pode, quando você está no centro da vontade de Deus, a serpente pode picar sua mão, como fez como Paulo, mas Deus não permite que ela te mate, que ela matasse o apóstolo. Nós podemos ser lançados dentro de uma cova de leão, mas o leão vai jejuar pela sua vida como jejuou pela vida de Daniel. O leão não sentiu fome porque Daniel estava ali em espírito, para não cumprir as concupiscências da carne. Homens que entram na fornalha com Deus não são queimados. Então essa é a vontade de andar, ser vigilante. Está na torre da vigilância, sabe, de não se misturar, de não se deixar influenciar, de permitir se guiar por Deus. E quando nós estamos em vigilância, parece que o Espírito Santo nos revela tudo que está em oculto. Nos mostra quem é quem são as pessoas que estão ao nosso redor, o que estão fazendo, Ele fala conosco. Por quê? O propósito de Deus é nos blindar com a sua presença, é nos proteger. É isso que Pedro estava ensinando. Amados,
O tema da mensagem de hoje que eu falei é: permita-se moldar, Deus quer te usar. Eu poderia falar algo mais sobre a epístola de Pedro, mas eu quero falar do impacto dessa transformação. Ou seja, um homem que se permitiu moldar até na dor. Mas veja no que esse homem foi transformado depois do arrependimento. A palavra de Deus diz: arrependei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Aquele que confessa os seus pecados e os deixa diante do Senhor alcança misericórdia, mas o que permanece não prosperará. Querido, nós vivemos num tempo em que as pessoas parecem que estão muito difíceis de atentar para as coisas que Deus fala. E isso também estava acontecendo comigo durante um período. Eu estava com o ouvido duro para Deus. Eu estava sendo senhor dos meus passos, senhor das minhas vontades. Eu querendo resolver as coisas do meu jeito, do meu modo. E tudo dando errado, dando errado, dando errado, dando errado. E meu interior aflito, agonizante, mesmo rindo por fora, as pessoas tudo vendo, pô, ele é alegre pra caramba, mas por dentro eu estava ficando despedaçado, me sentindo infeliz. Até conversando com a minha esposa, eu falando com ela de um propósito, de alguns propósitos que eu tive na vida, que eu fiz na vida, ela virou para mim, eu falei para ela: Beth, é um desabafo meu. Não é uma DR, entenda bem, eu preciso desabafar. Eu preciso conversar, eu preciso colocar para fora o que está acontecendo comigo. Me ouça. Ela ainda tentou um pouquinho trazer para a DR, eu falei: Beth, não é DR. Algumas coisas eu eliminei do que ela falou, fiquei ali ouvindo ela falando, falei: isso eu jogo no lixo, joga fora no lixo, joga fora no lixo. Fui jogando fora no lixo algumas coisas. Mas uma verdade que ela disse para mim, aquilo mexeu comigo à noite, à madrugada, outro dia seguinte. Ela disse para mim: ué, você diz que o Espírito Santo sempre fala contigo. Ué, então por que tudo está dando errado? Irmãos, naquele momento eu abaixei a cabeça, eu falei: você tem razão. Eu não estou ouvindo a voz de Deus. Eu estou fazendo a minha vontade. Meu ouvido está fechado. Meu coração está duro. Eu estou resistente a Deus. E naquele momento eu pedi perdão ao Espírito Santo, pedi perdão ao Senhor Jesus. Agradeci a Beth, muito obrigado por esta palavra. E olha, aquela madrugada veio o sono tranquilo, sereno, suave. E aí as coisas começaram a descortinar. E ontem, na oração do monte, o que eu pedi a Deus, eu fui para agradecer por Deus, por estar ouvindo Deus. Porque falar estava falando comigo, eu que não estava ouvindo. E nesta manhã eu quero desafiar você. Deus transforma. Deus não quer um servo infeliz. Deus não quer você triste. Deus quer você na mão dele sendo moldado. Pedro era um diamante bruto, mas que quando permitiu ser trabalhado, se tornou um homem valioso na mão de Deus. E aí lembrava no monte sobre o vaso na mão do oleiro. Como o oleiro trabalha o vaso, mesmo sendo desfeito, ele ia lá, o mesmo barro e trabalhava. E quem sabe nesta manhã Deus quer trabalhar na vida de alguém aqui. Alguém que está com o ouvido fechado. Alguém que esteja com o coração duro. Alguém que esteja sofrendo e fala: por que eu estou sofrendo? Porque parece que a consciência fica assim entenebrecida. Eu sei que o Espírito Santo nesta manhã está falando com pessoas como falou comigo. E eu gostaria nesta manhã de orar, porque nós temos pouco tempo, a ceia do Senhor será daqui a pouco realizada.
Eu gostaria desta manhã que a igreja ficasse de pé, com a permissão do pastor. E eu quero fazer esse apelo, porque eu sei que isso pode mudar a história da sua vida. Você se desenrijecer, se eu posso usar essa palavra, para que Deus possa trabalhar. Crente novo, Deus transforma. Crente antigo, Deus recicla, restaura, trata, trabalha. Porque Deus não quer ver o diabo te envergonhando. Deus não quer ver o diabo te acusando. Deus não quer ver você desacreditado. Deus não quer ver sua vida desmoralizada. Deus não quer ver você fracassado. Deus não quer ver você como derrotado. Mas a Bíblia fala, através do apóstolo Paulo, que ele nos chama como mais que vencedores. E quem sabe nesta manhã a palavra de Deus está falando ao teu coração. E eu quero orar por você. Da mesma maneira que aquela noite eu pedi minha esposa para orar por mim. Ora por mim. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E se Deus está falando contigo esta manhã, não resista à voz daquele que quer mudar a sua história, que está usando esse canal, mesmo sendo falho. Mas ele disse para mim, eu tenho promessas melhores e maiores na tua vida. Deus não vai invalidar a promessa dele, sabe, por causa do seu erro. Mas Deus vai validar a promessa dele por causa da sua resistência, de não permitir que ele trabalhe. Então eu gostaria que você viesse até o altar do Senhor, sem medo de ser feliz, porque aqui é o local onde nós podemos deixar tudo nesse altar. É onde nós podemos confessar para o Senhor e não para os homens os nossos pecados. É onde nós podemos nos humilhar diante da potente mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele nos exalte. Curve a sua cabeça. Você que a mensagem está falando com você, vem até aqui à frente, que eu quero orar por você. Está cansado de errar. Está cansado de perder batalhas. Vem até aqui à frente, saia do seu lugar. Pode vir. Há tempo ainda. Você é muito precioso para Jesus. É um tratamento de Deus, não é um tratamento do homem. Resistir é sofrer. Resistir é sofrer. Não resista. Não resista. Não resista. Também digo para você, meu irmão, que está passando por luta, não desista. Não desista. Não desista. Porque Deus não vai desistir de você. Pessoas estão vindo até o altar porque a mensagem está tocando seus corações. Eu quero chamar o pastor Eliezer para orar comigo. Faça essa oração, pastor Eliezer. Senhor, não temos palavras para te agradecer a tua visitação nessa manhã. Eis aqui, ó Deus, os teus servos dando o primeiro passo, ó Deus, dizendo para ti nessa manhã, Senhor, preciso de ti, necessito de ti, eu quero ser mudado, eu quero estar, Senhor Deus, no teu altar. Eu quero sofrer, Senhor Deus, como o barro sofre na mão do oleiro, sendo amassado, mas depois sai um vaso novo. Ó Pai, eis aqui os teus servos, ó Pai, Pai, que essa palavra calou nos seus corações. Agora, ó Pai, quando nós também, Senhor, estaremos através da ceia, ó Deus, tomando, ó Deus, essa ceia, ó Pai, dizendo que nós temos certeza do renovo, o renovo diário, o renovo, sendo certeza que Tu não nos descartas, ó Pai. Tu não nos descartas, ó Pai. Tu não nos descarta. Tu não nos descarta. Mesmo imperfeito,
Tu quebra e faz vaso novo. Ah, Pai, muito obrigado, porque o nosso irmão Pedro foi restaurado. E que seja uma manhã de restauração em nossas vidas. Agradeço aos irmãos que aqui vieram, aqui na frente. Entrego em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém.